Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema essencial do direito penal, a extinção da punibilidade. Basicamente é sobre entender que o poder que o Estado tem para punir alguém não é infinito. Ele tem sim um prazo de validade. E a gente já começa com a pergunta que guia todo o nosso papo. Será que o poder do Estado para punir um crime dura para sempre? Se alguém comete um delito, o Estado pode esperar o tempo que for para aplicar uma pena? A resposta é bem direta: não. Existe um limite e é exatamente como ele funciona que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos à definição. Extinção da punibilidade é, literalmente, o fim do poder de punir. O que isso quer dizer na prática? Não é que o crime deixou de existir ou foi esquecido. Significa que, por alguma razão muito específica, prevista na lei, o Estado, digamos, perdeu o timing, perdeu a chance de aplicar aquela sanção. E para organizar as ideias, esse é o nosso roteiro. A gente vai dar uma olhada nas causas gerais da extinção e depois mergulhar de cabeça na mais famosa e complexa de todas, a prescrição. Vamos entender como funciona esse relógio da justiça, como se calcula o tempo e, claro, o que pode fazer esse relógio parar ou até mesmo zerar. Então vamos lá. Por que, afinal, o direito de punir do Estado tem um fim? A lei traz vários motivos, alguns bem óbvios, outros nem tanto. O artigo 107 do Código Penal dá a lista principal. Algumas causas são superlógicas, né? Se o agente morre, não tem mais quem punir. Outras são atos de clemência do Estado, como anistia ou indulto. Mas o nosso foco hoje vai ser naquela que causa mais debate e que depende totalmente do tempo, a prescrição. A prescrição é isso, um relógio. Um cronômetro que começa a correr contra o próprio Estado assim que um crime acontece. Se esse tempo se esgota antes de uma decisão final e definitiva, acabou. O direito de punir simplesmente evapora. Resumindo de forma bem direta, a prescrição é a consequência da inércia do Estado. Se ele não for ágil o suficiente para agir dentro dos prazos que a própria lei estabelece, ele perde esse direito. O tempo aqui é o juiz de tudo. E aqui a coisa fica interessante. Não existe só um relógio, mas sim dois. De um lado, antes da sentença final, a gente tem a prescrição da pretensão punitiva. É o Estado correndo para conseguir processar e julgar. E o prazo aqui é calculado com base na pena máxima que o crime pode ter. Do outro lado, depois que já tem uma condenação definitiva, o jogo muda. Aí entra a prescrição da pretensão executória. Agora o prazo é para executar a pena, e o cálculo usa a pena que foi de fato aplicada na sentença. Certo. Mas como a gente sabe quanto tempo tem nesse cronômetro? 3 anos? 10 anos? 20? Bom, a lei não deixa isso ao acaso. As regras são bem claras. O ponto de partida, como diz o artigo 109 do Código Penal, é a pena máxima prevista para aquele crime. A lógica é de proporcionalidade. Quanto mais grave o crime, maior a pena em tese. E, consequentemente, mais tempo o Estado tem para correr atrás do prejuízo. E essa tabela do artigo 109 deixa tudo bem visual. Olha só, um crime bem grave, com pena máxima que passa de 12 anos, vai prescrever em 20 anos. Já um crime mais leve, com pena máxima de até 4 anos, como um furto simples, por exemplo, prescreve em 8 anos. A gravidade do delito dita o ritmo do relógio. E quando é que apertam o start desse cronômetro? O marco zero, segundo a lei, é o dia em que o crime foi consumado. A partir daquele exato momento, o tempo começa a correr contra o Estado. Mais atenção, porque esse cronômetro não corre em linha reta sem parar. O jogo tem regras especiais. Existem eventos no meio do caminho que podem pausar o tempo ou, mais drasticamente, zerar completamente a contagem. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender a interrupção que está lá no artigo 117. Pensa assim, o crime acontece, o relógio começa a contar. Mas aí, quando o juiz recebe a denúncia, pá! O cronômetro é zerado e começa a contar tudo de novo, do zero. A mesma coisa acontece quando sai a sentença. Cada um desses marcos processuais importantes dá um reset na contagem, dando ao Estado um fôlego novo. Agora, zerar é uma coisa, a outra é só pausar. São as causas de suspensão do artigo 116. Aqui, o tempo congela. Por exemplo, se o réu está cumprindo pena em outro país, o prazo da prescrição aqui no Brasil fica em stand-by. Quando essa situação acaba, a contagem volta a correr exatamente de onde parou. Não zera, só continua. Para a gente ir fechando, vamos passar por 2 regrinhas especiais que são muito importantes. Uma que envolve a idade da pessoa e outra que fala sobre o que acontece quando há vários crimes juntos. Metade do prazo. Guarda bem essa ideia.
Essa é uma das regras de maior impacto em todo o cálculo da prescrição e se aplica em situações bem específicas. Pois é. O artigo 115 diz que todo aquele prazo de prescrição que a gente viu é cortado pela metade se o réu era menor de 21 anos quando cometeu o crime ou se ele tem mais de 70 anos na data em que sai a sentença. É a lei reconhecendo que essas duas fases da vida merecem um tratamento diferente no cálculo do tempo. E se for mais de um crime? O artigo 119 resolve isso. Cada crime tem o seu próprio relógio. A prescrição de um roubo é analisada separadamente da prescrição de uma lesão corporal, por exemplo. Não se somam as penas para ter um prazo único. A análise é isolada. No fim das contas, por que tudo isso existe? Qual o sentido da prescrição? O objetivo principal é garantir o que chamamos de segurança jurídica. É colocar um limite, um ponto final na possibilidade de o Estado processar alguém. É um mecanismo para impedir que qualquer pessoa fique com uma espada sobre a cabeça pelo resto da vida, com medo de um processo que nunca termina. E a gente termina com essa reflexão. A prescrição é isso, um conceito de duas faces. Para muitos é um pilar da segurança jurídica, um direito fundamental do cidadão contra o poder estatal. Para outros, na prática, pode parecer uma falha, uma brecha que leva à impunidade. É o eterno debate entre a necessidade de ter um prazo final para as coisas e o desejo social por justiça, não importa quanto tempo passe. É um tema complexo, sem dúvida, mas absolutamente central no nosso sistema de justiça.